Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor Serti Soca ao vivo agora no Entrevistando. Isso aí, cheguei, meu povo, cheguei. Tá feliz? Eu tô muito feliz porque hoje eu vou entrevistar ela, Alice Veiga, Super TO. Isso aí, Super TO. Olha, essa entrevista de hoje tá sensacional, tá imperdível. Estamos iniciando o quadro, como sempre, com essa canção, com essa linda canção, ao som da canção tocada e apresentada pela equipe da Família da Fé Church. Então, hoje eu vou receber Alice Veiga, ok? Já ela vai entrar aqui. E você que está chegando, você que vai entrar depois, que vai assistir a live posteriormente, olha, essa live vai ser sensacional, porque vocês vão aprender muita coisa, ok? Já aproveitando e cumprimentando aqui a Alice Veiga que está entrando e a enfermeira Alane Gomes. Alane Gomes, eu gostei pra caramba do seu perfil, do seu trabalho lá de longe, né? Eu moro aqui em Campinas, você tá do outro lado, mas é bom, eu vou te convidar para o meu quadro Entrevistando, ok? Você será também entrevistada aqui, caso você aceite o meu convite, claro. Eu vou fazer o convite para a minha entrevistada de hoje, que é Alice Veiga, e a gente vai abordar um tema super legal que você não pode perder. Para que eu faça isso, eu vou ter que parar a música, gente, porque eu iniciei a live desse jeito, com essa alegria toda, porque o papo vai ser bom demais. Eu conheço o trabalho dela de perto e vocês vão descobrir o que ela faz, de que forma que ela faz, ok? Então, gente, vai chamando muita gente, compartilha nos grupos e hoje a gente vai aprender muita coisa com ela, Alice Veiga. Vou mandar o dando pausa na música para receber a Alice, que vai entrar na nossa live neste momento, ok? E enquanto isso, vou aproveitar e colocar o nosso título da live de hoje. Olá, Alice! Quanto tempo? Boa noite! Tudo bem, meu querido? Boa noite! Quanto Tudo tempo, bem? né? A gente se vê por aqui agora, né? Nas redes Verdade, sociais. verdade. Que bom ter você aqui no meu Entrevistando, no meu quadro. Seja muito Obrigada bem-vinda. pelo convite. Muito obrigada, viu? Um prazer. A gente Que já teve bom. uma vivência aí de trabalho juntos, então acho que o assunto vai aí ser bem bacana da gente fazer essa discussão. Sensacional, sensacional. Gente, vocês que estão chegando, se que não conhecem ainda o quadro Entrevistando, o Entrevistando é um quadro aberto, onde eu recebo diversas pessoas com conteúdos diversificados. Todos os profissionais podem passar por aqui, da área da saúde, da área da engenharia, qualquer área pode vir sim, conversar, trazer conteúdos de qualidade. Como eu disse, a enfermeira Lani, que entrou aí também, será minha convidada. Vou mandar o convite logo mais, para que ela venha aqui falar um pouquinho daquilo que ela faz. Ela faz um trabalho maravilhoso com atendimentos em psiquiatria, na região que ela mora. Muito legal, eu gostei bastante, fucei bastante o Instagram dela. Falei, vou ter que mandar um convite para que ela venha falar. Só que hoje a gente está recebendo a Super TO. Super TO, eu chamo de Super TO porque os resultados eu vi de perto, trabalhamos junto e eu vi o trabalho dela também perto de mim, na minha casa, porque ela também prestou atendimento, cuidados com a minha sogra. Então, eu gostaria que a Alice se apresentasse um pouco, fale um pouquinho o que ela faz, a trajetória dela. Como eu sempre falo para os meus convidados, aqui vem a galera de prateleira de cima, ok? Então, aquela galera top, que vem aquele conteúdo show de bola, né? Que muita gente pagaria para assistir, mas aqui no Entrevistando é de graça. Alice, Isso aí. se apresente, por favor, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, enquanto o senhor coloca o tema. Bom, vamos lá. Eu me formei pela PUC Campinas, né? Fiz graduação em terapia ocupacional, me formei em 2003, então estou aí com 17 anos de formada. Desde a minha formação na graduação, eu sempre tive uma tendência a buscar por essa área da neuro, eu sempre gostei, né? Então, nesses 17 anos, eu tive atuações em outras áreas, mas estava sempre vinculada à reabilitação neurológica, né? Já trabalhei em alguns lugares, centros de reabilitação, trabalhei no centro de reabilitação da própria PUC, né? Eu vou falar só de alguns lugares, porque senão a gente vai acabar estendendo muito, né? Mas eu vou falar dos que trouxeram mais oportunidades para mim. Então, eu trabalhei por um tempo no ambulatório de reabilitação da PUC, né? Atendia ambulatório de adultos, então grande parte
os pacientes neurológicos. Depois eu fui para o Ouro Verde, que foi, acho que, a maior oportunidade, assim, experiência profissional que eu tive até então, na unidade de AVC, né, na URVA, que foi um local, assim, onde eu aprendi muito, onde eu tive possibilidade de mostrar muito o trabalho da TO e o quanto a gente, juntos, como equipe, poderia proporcionar um tratamento de qualidade para os pacientes, né? Então, já trabalhei em clínicas, né? Clínicas privadas, enfim, mas todos esses anos eu sempre fiz atendimento domiciliar. Então, atualmente, há 1 ano mais ou menos, eu estou exclusivamente fazendo atendimento domiciliar, né? Atendo pacientes neurológicos, crianças em menor número, eu tenho poucas crianças, a maior parte adulto e idoso, né? A maior parte pacientes com sequelas de AVC e demências, que a gente tem aí tido uma quantidade bem grande de pacientes com declínios cognitivos, ou por AVC, ou por outros fatores, né, de envelhecimento e demenciais. E agora, acho que a partir aí nos próximos dias eu tô aí concluindo um espaço também, que eu vou iniciar também alguns atendimentos. Show de bola. Então você vai lançar esse primeiro mão aqui. Que legal. Olha, eu nem sabia disso. Inaugurar. Que legal. Ó, eu tô torcendo pra caramba. Gente, eu trabalhei com a Alice por um tempo, sim, um bom tempo, e a gente mantém esse contato desde que nós trabalhamos juntos. Antes de eu fazer qualquer pergunta, eu vou contar uma história. A Alice vai lembrar desse dia. Tinha um paciente que tinha AVCzado, e a Alice fazia dupla. Na verdade, era um trio. A Alice, Thaís e a Bruna, né? A Bruna, fono, a Bruna, físio, a Thaís, fono, e a Alice, TO. E eu, enfermeiro folguista naquele espaço. Aconteceu um evento nesse dia. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão entrando. A Alice estava fazendo o trabalho dela, de terapia, a físio trabalhando juntamente, sempre trabalhavam juntos, né? E, inclusive, a enfermagem sempre trabalhou junto. Sim. Só que aconteceu um evento, era 1 e pouco, faltava 15 minutos antes da passagem de plantão. O paciente, gente, que estava ali com toda a restrição de movimento, acho que você vai lembrar desse caso, ele pegou um copo de água, lembra? Ele fez assim no copo. E foi no penúltimo quarto. Onde eu travei e falei, Jesus amado, agora, mano, faltando 15 minutos. Só que a reação da Alice que foi muito legal. Gente, eu vou contar para vocês, o trabalho em equipe é isso. Porque naquele momento eu tava lamentando, de verdade, tô sendo sincero, lamentando, mano, o cara se molhou agora, faltando 5 minutos pra eu passar na hora de eu ir embora. Só que foi o resultado do trabalho que todo o trabalho que a Alice, a Bruna, a Fono estavam fazendo, juntamente com a enfermagem, de tirar o paciente do leito, movimentar o paciente, para tentar trazer, dar autonomia ao paciente. Só que a minha lamentação naquele momento era daquele trabalho que eu tinha que refazer. Mas a Alice e a Bruna começaram a pular de alegria naquele momento. Só que depois que começaram a pular de alegria. Mas aí eu sempre apresento esse exemplo para minha equipe. Falo, gente, o trabalho em equipe é isso, porque às vezes a gente tem que entender que somos uma equipe. O paciente não é meu, o paciente é da equipe porque ele tem uma família, ok? A gente tem que trabalhar em conjunto para tentar reabilitá-lo, para ele voltar para o seu ambiente, né? Onde ele vive. E naquele dia, nunca me esqueci disso. Falei, gente, preciso contar aqui ao vivo. Ele foi fazer uma tentativa, né, de movimentar, de usar a mão comprometida para o copo, e caiu e tudo bem, assim, né? Era o que a gente falava assim, vai cair um pouquinho de comida, não tem problema, a gente limpa depois, o que importa é a gente tentar, a gente persistir e tudo mais. Eu falo que lá na época mesmo que a gente trabalhou juntos, tinha muito essa coisa de a equipe da reabilitação, a equipe da enfermagem, e a gente sempre frisava que todo mundo é equipe de reabilitação. Verdade. Todos nós temos função de reabilitadores, né? Verdade. Seja
dispor de tempo, né, para o paciente tentar realizar alguma tarefa com um pouco mais de independência, autonomia, não é verdade? Seja para fazer um posicionamento, seja para ouvir. Então, eu acho que todos nós da saúde temos essa função de reabilitadores, né? Sensacional. E lembro de outro caso, antes de dar seguimento agora na nossa live, nós organizamos, teve uma paciente que sofreu um AVC e ela era cantora e tocava teclado. Acho que você vai lembrar desse caso. Nós combinamos no final de semana, onde nós levamos um teclado, pudemos, depois do trabalho que foi feito durante a semana, ela conseguiu tocar. Ela conseguiu tocar. Eu tenho fotos e vídeos até hoje. Ela tinha uma hemiparesia, ela tinha ficado com um comprometimento motor, de movimento de dedos, né, de mão, sim, e ela conseguiu tocar. Foi bem legal. Eu tenho fotos e vídeos desse dia, muito legal, muito legal. E, gente, é a humanização, né? É a humanização, né? Como a gente consegue aí incluir atividades que têm sentido para os pacientes, né? E que vão dar um resultado muito melhor na questão da funcionalidade, né? E da resposta à reabilitação. Sensacional. Pessoal, você que está chegando, eu estou recebendo a Super TO. Eu falo Super TO porque eu já vi o trabalho de perto, ok? E vocês vão acompanhar ao longo dessa entrevista, vocês vão concordar comigo. Mande sua pergunta, se quiser fazer algum comentário, mande para outras pessoas, convide mais pessoas para que venham um pouquinho ouvir, tá bom? Aquilo que a gente está abordando aqui. Hoje estamos abordando a importância da intervenção da terapia ocupacional desde a fase aguda de AVC. Então, mande lá no grupo da faculdade, o pessoal vir aqui. Conhecer um pouquinho o que a gente pode aprender, o que a gente pode, sim, TO mais top do Brasil. Claro, eu falei isso, gente, tá aqui, ó, outra pessoa confirmou exatamente o que eu disse. TO mais top do Brasil. Ah, Crícia é suspeita, né, Crícia? Legal. Alice, a minha primeira pergunta que eu vou fazer hoje, tá, gente? Eu vou olhar sempre para baixo porque eu tenho um monte de coisa aqui comigo. Aqui eu recebo, por exemplo, eu tenho, a minha produção está me acompanhando, caso alguma coisa falhe aqui, ela me manda aqui e eu acompanho. E aqui meu roteiro, eu tenho um livro, tem um monte de coisa, placa e tudo aqui. A minha pergunta o que você mais gosta da terapia ocupacional? Se você puder falar um pouquinho da terapia ocupacional, quais são as áreas que a terapia ocupacional atua, como que funciona um pouquinho, porque muita gente pode até ter ouvido falar, mas talvez não saibam, de fato, a terapia ocupacional, onde atua, onde encontrar, como... até como fazer esse curso, né? Tá. Então, vamos lá. Acho que eu vou definir de forma mais objetiva, assim, um pouco o que é a terapia ocupacional, porque, às vezes, a palavra ocupacional traz uma conotação um pouco errônea do que é o trabalho da TO, né? Então, eu falo que sempre que eu atendo um paciente novo, eu faço questão de explicar por que a profissão se chama terapia ocupacional, né? Então, eles têm muito a imagem de que a terapia ocupacional vai atender um paciente para dar crochê, para dar pintura, para dar... Sim, a TO usa essas atividades? Sim, podemos usar, com objetivos específicos. Mas por que terapia ocupacional? Porque o nosso foco são as ocupações, né? A gente acredita que o indivíduo, né, ele é o que ele é devido... aos papéis que ele desempenha, né, na vida, de trabalhador, de mãe, de pai, né, de profissional, de amigo, enfim, a gente tem vários papéis que a gente desempenha. Então, sempre que alguma doença, algum acidente, seja físico, mental, neurológico, emocional, psicológico, aconteça, que impeça esse indivíduo de desempenhar esses papéis, a terapia ocupacional é necessária, porque a gente tem recursos, técnicas, né, conhecimentos adequados para fazer com que essa pessoa volte, né, a desempenhar esses papéis que são tão importantes para ela. Então, aí, até a gente conseguir alcançar isso, a gente tem aí um longo caminho a ser percorrido, dependendo da necessidade, né, de cada indivíduo. Então, hoje, as áreas de atuação da TO é a reabilitação neurológica, né? Adulto, idoso, infantil,
terapia ocupacional no contexto social, na parte de doenças mentais, né, as doenças psiquiátricas, tem uma atuação também na escola. Deixa eu ver que é muito grande, gente, é muita, a TO tem um leque de possibilidades, né? Centros de reabilitação, hospitais, clínicas, domiciliar, enfim, são muitas possibilidades mesmo. Acho que basicamente é isso. Legal, tem alguns comentários aqui, eu vou lendo aqui rapidamente para algumas. Depois, gente, geralmente eu tiro os comentários para que o rosto do nosso convidado apareça. Vou fazer uma leitura, tirar e depois a gente volta. Aqui tem algumas palmas. A Carol, que está de férias, né, curtindo as férias, para ser melhor deveria trabalhar na saúde mental. Já te convidando para a minha equipe. Vamos levar lá de volta, né, para o Chove, excelente profissional. A Alane Gomes, que é enfermeira de saúde mental, colocou: infelizmente não é usado em grande parte com objetivos específicos, principalmente no serviço de saúde mental, acaba sendo algo mesmo só para ocupar, passar tempo. A gente fala assim que as ocupações, elas são muito importantes, né? A diferença de um cuidador ocupar um paciente ou de nós, TOs, ocuparmos um paciente é realmente o olhar. O que esse paciente precisa, né? E que tipo de ocupação, que tipo de atividade terapêutica eu vou proporcionar para ele nesse momento que funcione como um benefício para sua recuperação, né? Então, realmente, infelizmente, nem em todos os lugares isso funciona com objetivos tão bem estabelecidos, né? Estabelecidos, isso, exatamente. Tratado. Aí a gente entra um pouquinho numa questão que eu acho que a gente vai falar um pouco mais pra gente, que é a questão do PTS, né? Do projeto terapêutico, do plano terapêutico. Então, isso sim é um problema, né? E por isso que às vezes a nossa profissão ela acaba sendo um pouco banalizada, né? Porque o paciente, ele não acha muitas vezes necessário, ele não vê sentido em alguém ir, né, atendê-lo apenas para ocupar o tempo. O tempo dele, qualquer outra pessoa pode ocupar, ele não precisa de um profissional, concorda? Verdade. Então, isso é uma problemática, eu acho. Gente, eu vi muitos pacientes recuperados, reabilitados, essa é a palavra, muitos reabilitados. E era um trabalho tão compacto, porque iniciava na unidade, onde a gente atendia os pacientes AVCizados, e eles iam até o ambulatório. Eu lembro até que em alguns momentos você ia também no ambulatório. Embora tivesse uma equipe no ambulatório, mas você atendia lá, e às vezes mesmo um paciente você dava também aquele suporte. Na verdade, eu era responsável também pelos pacientes da neuro no ambulatório. Então, o lado bom disso era que eu pegava eles desde a fase subaguda, aguda, no hospital, quando eles recebiam alta, isso era muito bem amarrado com a equipe, né? Ele já saía com um agendamento para todas as terapias que ele precisava, né, dar continuidade via ambulatório, e aí eu retomava com ele, eu dava da parte da TO, eu mesma continuava atendendo o paciente no ambulatório, então eu acabava pegando todo o processo dele até a alta. Alguns casos de pacientes que iam para o SAD primeiro, né, que precisavam primeiro passar pelo atendimento domiciliar, mas aí eles sempre, quando já estavam em condições, já voltavam para mim de novo no ambulatório. Então, isso funcionava muito e a gente teve muitos bons resultados. Assim, de recuperações muito boas. Que legal. Muito bacana. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Gente, nem comecei as minhas 30 perguntas da live, mas tudo bem. A Ana Paula colocou, a gente está aqui para atender vocês também. Meu marido teve AVC. Oi, Ana Paula, tudo bem? Teve um AVC em maio de 2020. Consegui somente uma fisioterapeuta que conhece um pouco de TO. Acho que é isso que ela escreveu. E aí, Alice? Ana Paula, né? Isso. Oi, Ana Paula.
Na verdade, fisioterapia e terapia ocupacional são profissões diferentes. Elas se complementam, tá? Mas uma fisioterapeuta não substitui uma TO e uma TO não substitui uma fisioterapeuta, tá bom? Apesar da gente trabalhar com um objetivo comum, que é o paciente, que é o ganho da funcionalidade, aumentar a participação dele, né, nas tarefas que são importantes, elas atuam de formas diferentes e que se complementam, tá? Então, assim, a minha dica para você é que a fisioterapeuta não vai conseguir exercer o papel da TO. Então, procure, né, peça indicação, não sei qual é a sua cidade, mas para ter, não sei se em cidades muito pequenas, a gente ainda tem cidades que não tem, né, TOs, mas dá mais uma procurada que você encontra. Ó, se você não encontra, eu indico a Alice, tá? Eu indico a Alice TO. Depois vou colocar escancaradão o contato dela depois da live, tá bom? Você pode sim entrar em contato com a Alice. Gente, eu vou dando seguimento aqui, vocês podem mandar as perguntas sim, interagir com a gente e compartilhar essa live com outras pessoas. E coloque seu dedo lá no coraçãozinho, sim, para poder se encher a nossa convidada de corações, ok? E muito obrigado a todos que estão interagindo aqui com a gente. Esse é o intuito da live. Bater papo, trazer conhecimento, tá vendo? Muita gente descobrindo, né, o papel da TO. Isso é muito, muito legal. As pessoas entendendo. Que nem me fizeram uma pergunta hoje. Como que trabalha o enfermeiro em saúde mental? Legal, uma pergunta bacana. E eu tive que responder. Porque quando falo em saúde mental, muitas vezes as pessoas só se limitam a psicologia e psiquiatra. Mas temos TO em saúde mental, temos fisioterapeuta que pode trabalhar em saúde mental, temos enfermeiros de saúde mental, ok? Então vai ter uma live onde só vou falar de enfermeiros de saúde mental, para tentar diversificar um pouco o papel de cada um, ok? Inclusive a Alane que está assistindo, vai ser essa live que eu vou ter com ela. Se ela topar o meu convite, vai ser enfermagem e saúde mental, o que a gente faz? Ok, vamos lá, gente. A minha próxima pergunta, gente, se você quiser fazer uma pergunta, é só colocar ali. Falando agora do nosso tema de hoje, AVC, de forma mais sucinta, como que a gente poderia definir? Para uma pessoa que está aqui leiga, que não entende, como que ele pode ser definido, né, esse acidente? O AVC é um acidente vascular cerebral, né? Popularmente conhecido como derrame. Eu sempre gosto de falar porque ainda algumas pessoas não sabem que é a mesma coisa, né? É que AVC é o nome mais científico, né? Que a gente usa e o derrame é um nome mais popular. A gente tem dois tipos de AVC, né? É um acidente, um evento, né? Que causa uma lesão cerebral, né? Sistema nervoso central. Então, ele pode ser isquêmico. O acidente vascular isquêmico é quando uma artéria é obstruída, né, por algum motivo, e aí, então, o oxigênio, ele não consegue chegar naquele local do cérebro, causando, assim, uma morte dos neurônios, né, e aí uma lesão naquela região, tá? O outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, né, que é quando a gente tem aí uma hemorragia mesmo, né? Um extravasamento de sangue no cérebro, também faltando ali a circulação, o oxigênio, e aí a gente também caracteriza como um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? A gente também tem os AITs, que é um tipo de AVC, mas que ele não deixa sequelas. Né? AIT é um acidente isquêmico transitório. Então, ele acontece, ele traz um déficit temporário, mas ele deve desaparecer até 24 horas para ser considerado, né? O déficit deve desaparecer até 24 horas para ser considerado transitório e depois o paciente volta ao normal, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma sequela, tá? Então, acho que de uma forma mais objetiva, o acidente vascular cerebral é isso. Legal. Pessoal, vocês estão acompanhando e eu vou dando seguimento aqui porque a gente tem um foco para ela entrar diretamente na atuação da terapia ocupacional, ok? Para a gente entender, mas a gente vai voltar com esse assunto em outros momentos. Lembrando que é só o primeiro convite da Alice, tá bom? Já estou colocando aqui na agenda, calendário, para ela voltar mais vezes, porque teremos muito mais
Quem sabe o próximo entrevistando vai ser ao vivo com a Alice, gente. Isso mesmo, vai ser ao vivo. Já Vocês vão pensou? poder... Exato. Tem o sofá aqui do lado, sempre falo Legal, para todo mundo. Então, vamos lá. legal. Então, Alice, dentro, as principais sequelas, você poderia mencionar um pouquinho as principais sequelas, já linkando na atuação que vocês entram, né? Onde você geralmente tem mais atuado hoje. As principais sequelas, nós sabemos que tem várias, mas se você puder linkar algumas, e onde você Tá, realmente inicia tá. o seu Eu trabalho. vou, eu vou linkar as principais, Isso. né? E aí vou falando um pouquinho. Então, as principais sequelas que, independente do AVC, tá? Sendo isquêmico ou hemorrágico, que ele pode trazer. São as hemiparesias, né? Que são as perda de força muscular de um lado do corpo, pode ser de um lado todo do corpo, face. Tem pacientes que ficam com comprometimento maior de braço e menor de perna, ou o inverso, mas em geral Uhum. é perda de força muscular. As alterações de linguagem, né, que são as afasias, aqueles pacientes que ficam aí com dificuldade para se expressar ou para compreender, né, o que é dito, assim como alguns que ficam com as duas áreas afetadas, né, tanto Uhum. expressão quanto compreensão. Alterações visuais, perda de campo visual, visão dupla, enfim. A perda de campo visual são as hemianopsias, né, que a gente chama sempre, o paciente perde a capacidade da visão periférica, e isso Sim. traz um comprometimento funcional muito grande. Às vezes a gente tem pacientes que não ficam com nenhuma sequela motora, só com a visual, e ela é suficiente para deixar o paciente bastante Limitado, comprometido né? funcionalmente. Temos as alterações de sensibilidade, né? O paciente pode ficar aí com uma alteração, uma diminuição da sensibilidade, um aumento, né? Uma sensibilidade além do normal. Uhum. É o que a gente chama das parestesias. Eu acho que essas são as principais. Alterações de equilíbrio, dificuldades para deglutir, né? Algumas alterações de perda de força de movimento de língua. Então, em geral, é isso. Quais dessas demandas a TO atua? Em quase todas. Eu já vi, em quase Em todas. todas. E aí vocês iniciam, porque eu gostaria que você trouxesse um pouquinho aqui, deixa eu ver como eu coloquei aqui. Desde a fase aguda ali no hospital, né, quando se inicia, e você passa um pouquinho para o ambulatório, né, para o pessoal entender mesmo, porque às vezes quem vai assistir essa live Sim, posteriormente, muita gente assiste tanto no YouTube e aqui no Instagram, às vezes vai necessitar dessas informações, que nem foi o caso da Ana Paula, para entender, olha, nesse caso, tal situação, seria bom esse atendimento ser feito sim, aqui, sim. e esse Tá. aqui, e o outro posso procurar. Por que a gente, até eu falei para você da relevância da gente falar da importância da TO na fase aguda. Sim. A fase aguda é onde está acontecendo de uma forma mais intensa o processo de neuroplasticidade, né? Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se readequar e de ir se adaptando. Então, o que Aquele momento, acontece? situação. Uhum. Aquelas regiões que estão ilesas, que não foram lesionadas, elas têm uma capacidade muito grande de ir assumindo as funções daquela região que foi afetada e que não está mais em funcionamento, né? Então, nesse momento de fase aguda, onde esse processo está numa maior intensidade, a gente tende a ter ganhos mais rápidos com os pacientes, tá? Hum. O que acontecia, qual era o trabalho que a gente fazia na URVA e que dava muito resultado? Então, como que a TO entrava, né, nesse processo todo? Desde o estímulo às atividades de vida diária, as básicas. Então, se eu tinha um paciente com uma hemiparesia, com uma alteração motora de membro superior ou de tronco, a gente já fazia esse atendimento em conjunto, tem uma alteração de deglutição,
a fono ia junto e a gente acompanhava, por exemplo, nós vamos fazer o café da manhã juntos. Então, como eu posso posicionar, como eu posso já desde agora estimular esse paciente a ter o máximo de independência que ele pode? Como que eu posso começar a reabilitá-lo, né? Será que se eu adaptar uma colher, será que se eu posicionar melhor um braço, será que se ele tiver com uma postura melhor, a gente não consegue fazer com que ele participe mais dessa tarefa e não seja totalmente dependente, né? Então, e aí, o que a gente consegue desde essa fase? Prevenir o que a gente chama da síndrome do não uso aprendido, né? Quando o paciente não usa o membro comprometido, a função comprometida, que mínima que seja, o cérebro vai esquecendo, ele simplesmente se esquece que aquela parte do corpo existe. Existe e aí não fica muito fica muito mais difícil a gente corrigir isso mais para frente. Então a gente tem pacientes com potenciais funcionais muito bons e que não tiveram essa orientação e esse tratamento desde o início, que às vezes chegam para a gente na fase crônica e que perdeu, entre aspas, porque eu falo que a gente sempre tem chances de ganhar. Mas, assim, queira ou não, ele perdeu um tempo em que ele poderia já ter tido esses ganhos funcionais, né? Então, na unidade, a gente focava muito, além da gente participar muito das atividades do dia a dia, que era do banho, do café da manhã, da higiene oral, às vezes até a gente falava para a enfermagem, não precisa, a gente que vai, né? Era um atendimento terapêutico mesmo, a gente ia e fazia todo esse processo, o paciente tinha uma rotina, além de ter o espaço de socialização, que era exatamente, super acho que era muito legal, né? Importante lá aquelas atividades todas que faziam, tanto com as mãos, aquelas atividades todas que eram feitas, né? Então, aqui a gente aborda essa questão mesmo de equipe multi, funcionava bastante, onde você via físio, fono, TO e enfermagem junto. A gente tirava o paciente, encaminhava ao banho, a fono, a TO, junto com a físio, acompanhava o processo de banho para ver como que o paciente se adaptava ao outro cuidado. E uma coisa muito legal também que acontecia era a alta qualificada. Alta hospitalar, eu lembro que familiar ia no hospital, acompanhava alguns processos juntamente à equipe para poder eles eram treinados para ver como que isso poderia ser feito em casa. Então, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, era um paciente que a gente já conseguia diminuir a angústia da família, porque o paciente só recebia a alta quando efetivamente ele estivesse com os equipamentos que ele precisava em casa, quando a gente já tivesse dado treinamento para a família, de como posicionar, de como transferir, né, de como lidar com esse paciente no dia a dia em casa. Então, realmente, era um trabalho, assim, 100%, né, 100%. E a gente teve uma equipe que não media esforços, né? Eu falo que quantos pacientes traqueostomizados a gente colocou no banho de chuveiro juntos? Lembro. Com a físio ali, a gente ia... E o quanto a gente teve de resultados positivos, assim, nos processos de reabilitação com esses pacientes, né? Que legal. E uma das coisas que eu acho muito legal a gente mencionar aqui também é o trabalho em equipe. Quando ele é muito bem feito e a alta muito bem preparada, reduz em grande número as reinternações. Porque muitas vezes o paciente reinterna pela falta de orientação à família. Isso porque o aumento de número de reinternações, se a gente for avaliar, é porque a alta não foi bem desenhada, não foi bem preparada. Quando nós preparamos a alta hospitalar, trazendo a família, ensinando a família e mostrando também que o ambiente hospitalar é um momento de transição onde o paciente veio, foi cuidado devido àquela lesão, aquele problema que ele apresentou, e ele vai voltar para o seu recinto. E que a equipe, a família vai poder dar sequência, segmento, com as orientações que nós registrávamos em papéis, os números de reinternação eram bem menores. Até porque tem o serviço de atendimento domiciliar, SAD, e tem o ambulatório,
né? Sim. Então, isso é um... E o quanto a gente conseguia reduzir os riscos de sequelas secundárias, né? Porque os nossos pacientes já saíam com orientação de órtese, esse paciente precisa de órtese, a senhora tem que, né, providenciar esse modelo de órtese, traz para a gente ver se está certo. Verdade. Então, o paciente, ele saía, assim, o que precisa ser feito em casa para prevenção de quedas, o que precisa ter no banheiro, quais os cuidados que precisam ser necessários, né, para esse paciente não ter aí um acidente em casa, porque ele tinha uma condição e hoje ele tem outra, né? Então, quais são esses cuidados? São coisas que a família não sabe, né? Que a gente que precisa dar todas as informações e deixá-los mais seguros, né, com relação a isso. Verdade. Pessoal, você que está chegando, você está no melhor quadro de entrevista na atualidade no mundo. É isso mesmo. Vai falar, nossa, é tudo isso. É isso mesmo, gente. Esse quadro é um dos melhores. Porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade, de primeiro, ok? Por quê? Aqui você aprende, você tem contato com profissionais que atuam na área, que trazem conteúdo realmente relevante, ok? Essa live vai ficar salva aqui e vai estar também no nosso link no canal do YouTube. Hoje eu estou recebendo a Alice Veiga, super TO, tem um trabalho excelente e até o final da live, fiquem aí que ela vai falar onde ela vai atender, porque agora vai ter um espaço, fiquei muito feliz de saber onde ela vai atender e de que forma que vocês poderão se entrar em contato com ela. Caso você precise tirar alguma dúvida, depois também da live, vou deixar o link lá nos stories para você ter o contato dela direto. Alice, tem uma pergunta aqui, antes de eu dar seguimento aqui com as minhas perguntas. A Ana Paula perguntou, qual é o período da fase aguda? Tecnicamente, em 3 até 6 meses, tá? Mas eu costumo dizer assim para os pacientes não se apegarem tanto nisso, né? Quando a gente fala que o tratamento desde a fase aguda ela é extremamente importante, realmente ela é extremamente importante, porque como eu falei, a gente pode ter ganhos mais rápidos. Mas Sim. Não significa que depois disso o paciente não possa ter ganhos, tá? Eu tenho pacientes com 2 anos de AVC, eu tenho pacientes com 4 que começaram a fazer TO depois de 2 anos, depois de 4 anos de AVC e estão tendo muito ganhos, né? E por isso que eu falo da gente entender o que a TO faz e procurar logo no início, né? Não procuraram porque não tinham o conhecimento do que realmente, qual era realmente a contribuição, né, da TO, e às vezes até pelos próprios profissionais que acompanham esses pacientes, né? Então eu já escutei assim, mas o profissional X, né, que me acompanha, me falou que tem que esperar o meu braço ter algum movimento para começar a fazer TO. Não. A gente tem estratégias, a gente tem técnicas, né, para tentar acelerar essa resposta. Então, não tem que esperar ter algum movimento, né? O paciente já está com comprometimento, independente do grau de membro superior, está dificultando as atividades de vida diária, as atividades são importantes para ele já precisa de uma TO, né? Para a gente começar o quanto antes e ver esses ganhos o quanto antes, né? Então, assim, depois da fase aguda, não desistam. Não começou na fase aguda, mas não desista, né? Procure, ainda assim, uma TO, porque a gente sempre tem coisas para ganhar. Legal, bacana. Gente, eu vou tentar acelerar aqui, porque eu tenho aqui mais ou menos 20 minutos, mas a live está tão legal que... Ó, o Rodrigo Bernardes, meu amigo Rodrigo Bernardes, que é fisioterapeuta também, que atende em consultório, gente boa pra caramba. Depois dessa live, vai lá no IGTV, tem uma live que eu fiz com ele é fisioterapeuta. Legal. E ele vai voltar também no dia 13 de março. A gente vai falar sobre quedas em idosos. Se eu não me engano, esse é o nosso tema. Então é bom que vocês venham e continuem acompanhando aqui no Entrevistando. Então, gente, aqui só vem coisa topíssima, lá de cima. Alice, vou dar sequência aqui. E aí, vamos falar de PTS. Como que tem o PTS agora?
Isso, fala um pouquinho de PTS, papel da terapia. Eu estou pulando algumas coisas porque você já respondeu aqui. Papel da terapia, da terapia O plano ocupacional dentro no terapêutico, plano né? terapêutico. Isso, fale um pouquinho, para você entender o que é um plano terapêutico e depois falando um pouquinho do papel assim, da terapia ocupacional. Por favor. Tá. Então, plano terapêutico eu chamo às vezes de plano terapêutico individual ou plano terapêutico supervisionado, né? Que Sim, chamam, acho que no hospital é mais PTS, né? Que é o plano PTS, isso. terapêutico supervisional. A gente fala muito do plano terapêutico individual, porque eu posso ter dois pacientes com os mesmos déficits, mas eles são únicos. Isso. Apesar deles terem os mesmos déficits, eles têm histórias diferentes, eles têm reações diferentes, eles têm expectativas diferentes. Então, o quanto é importante a gente traçar um plano de tratamento de forma individualizada, né? Então, realmente coletar a história desse paciente, tentar entender as atividades de interesse, entender o quanto essas sequelas e essa lesão trouxe de comprometimento nas atividades da vida dele, né? Entender quais são as expectativas dele e os desejos dele, porque às vezes a gente traça algumas prioridades que são nossas e que nem sempre elas são as prioridades do paciente. Então, às vezes eu posso achar que é importante o meu paciente se vestir sozinho, mas para ele não é importante. Para ele é importante conseguir usar o banheiro sozinho. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de que o paciente precisa ser totalmente ativo nas decisões do tratamento dele, né? Então, eu Sensacional. falo que sempre que eu faço avaliação, eu pergunto sempre para os meus pacientes assim: o que está te incomodando mais hoje? Qual é a atividade que você não consegue fazer ou que você não consegue fazer tão bem o quanto você gostaria e que você gostaria de melhorar? Qual é a principal? Né? É lógico que a gente vai ter outras, a gente coloca tudo isso no plano, até umas 5 atividades, mas a gente prioriza de acordo com a necessidade dele. E aí a gente discute, olha, para a gente conseguir melhorar isso, a gente vai precisar trabalhar isso na físio. A gente vai precisar trabalhar isso na TO. A gente vai, né, com a fono, para a gente conseguir alcançar esse objetivo do senhor, né? Então, o que eu falo que o paciente, quando ele acaba de sofrer um AVC, a maior parte deles precisa de muitas terapias, de muitos profissionais diferentes, né? Então, a gente precisa também, quando a gente fala de plano terapêutico, a gente não fala só da questão da funcionalidade, de traçar objetivos alcançáveis, traçar objetivos de curto, médio e longo prazo para esse paciente ele realmente conseguir ter a sensação de que aos poucos ele vai tendo alguns ganhos, né? É o nosso papel levar para o paciente o que é alcançável a curto prazo, o que é médio, o que é longo, porque eles estão num processo de ansiedade, Sim. né? Então, às vezes, um paciente que não tem nenhum controle de tronco traz como uma necessidade maior andar. Legal, né? A equipe vai trabalhar para isso. Mas a gente vai precisar um pouco mais de tempo. Podemos colocar essa meta, né, um pouquinho mais para frente, né? Então é a nossa função ir manejando essas expectativas e esses desejos. Mas quando eu falo da quantidade de terapias, é do quanto é importante a gente dosar um pouco. Qual a intensidade adequada? Por quê? A gente trata o paciente porque a gente quer que ele seja funcional. Eu quero que ele faça as coisas que ele tem vontade, que ele deseja, eu quero que ele tenha energia para isso, né? E se a gente pesar muito a mão na reabilitação, é um paciente que passa meses só fazendo reabilitação e não tem energia e nem tempo para fazer as coisas que ele realmente gosta e que ele deseja Verdade. fazer, né? E isso é possível. Eu falo que
a reabilitação ela tem que ser intensa, ela tem, né? O paciente vai precisar sempre das terapias, vai precisar sempre das terapias, mas que a gente consiga ir priorizando o que é mais importante nesse ou naquele momento. Nesse momento ele precisa mais de TO, nesse momento ele precisa mais de físio ou mais de fono. Como que a gente vai equilibrando isso para não ficar exaustivo e a gente conseguir realmente ver os resultados desse trabalho todo, né, no dia a dia e na vida do paciente, né? Legal. Então, quando eu falo do trabalho, como o TO trabalha muito com rotina, a gente acaba ficando com essa função de tentar organizar com todos os profissionais, né? Como que a gente vai organizar essa rotina de reabilitação para ter qualidade, para ele aproveitar as sessões e para ele conseguir usar o que ele vem aprendendo aqui na vida dele, né? Então, acho que o mais importante, assim, do PTS ou do plano terapêutico individualizado é isso, né? A participação ativa do paciente e a gente conseguir equilibrar aí as necessidades e as prioridades. Sensacional. Pessoal, vocês estão gostando? Coloca eu ali, por favor, para eu saber que tá legal, tá bacana, a gente pode fazer mais alguma coisa. Lembrando, gente, o quadro Entrevistando até maio, estamos com o cronograma fechado. Tá muito legal, tá muito intenso. Semana que vem, para vocês terem uma noção, segunda-feira tá imperdível, uma super live. Eu vou receber Elise, é uma super cantora francesa, brasileira, que mora na França, e a gente vai ter uma live em francês et portugais. Nous allons parler en français et en portugais. Ça sera super. Donc, je vous invite tous pour que vous puissiez venir parler avec nous, tout comme en français e en português, ok? Então vai ser muito legal, porque vai ser uma entrevista, assim, uma mistura de música ao vivo. A gente vai fazer música ao vivo, uma coisa muito legal. E nós falaremos de algo que eu atuo, também que eu trabalho, que é a musicalização infantil, ok? Então vai ser muito legal. Legal. Você tem filhos, você quer aprender alguma coisa? Entrando dentro da reabilitação também, a música terapêutica ela é muito importante no processo de reabilitação, ok? Auxilia bastante os pacientes nesse processo. Então, a gente vai falar disso na segunda-feira. Na quinta-feira que vem, eu vou receber o Dr. Carlos, cardiologista. A gente vai falar como cuidar do meu coração na pandemia. Gente. Ele é cardiologista, então tá imperdível também. Já na outra semana vem o meu amigo Rodrigo Bernardes, o físio, que vai voltar e teremos muito mais assuntos aqui. Você não pode perder. Eu fico muito feliz para todos que nos acompanham desde o primeiro quadro Entrevistando. Estamos indo para o 25º quadro de entrevistas. Estou muito feliz com tudo isso. Alice, temos mais um tempinho, mas eu vou fazer mais algumas perguntas. Eu pulei outras, porque você já respondeu, né? Agora a outra pergunta é, os seus cuidados em domicílios, né? Como que você organiza seu processo? Agora a gente entra para o pessoal conhecer um pouquinho seu trabalho em domicílios. Quem quer te encontrar agora com consultório. Então vai ser domicílio, se você já puder falar. Eu queria perguntar, na verdade, vou fazer uma pergunta antes. Como a família pode te ajudar nesse processo seu, como terapeuta ocupacional? Como que a família pode te ajudar? Aí depois você vai responder do seu trabalho em domicílios. Por favor. Nossa, família é essencial, né? Eu não consigo trabalhar sem uma família, sem a contribuição da família. Assim, as coisas, elas não caminham, né? Eu falo que é uma tríade, né? É o paciente, o terapeuta e a família. Não tem como a gente alcançar o objetivo sem o auxílio da família, né? Então, por que a família? Primeiro que eu falo que a família precisa entender o contexto e o que está acontecendo com o paciente, né? Nem todas as famílias sabem o porquê de algumas coisas acontecerem com os pacientes que sofreram AVC. Às vezes não sabem que um determinado comportamento tem a ver com a lesão, né? Então, assim, em primeiro lugar, para eles nos auxiliarem, né, a realmente praticar no dia a dia o que a gente trabalha em terapia, eles precisam entender, né? Então, sempre quando eu vou fazer a avaliação de um paciente pela primeira vez, o meu próximo passo é discutir com a família como foi a avaliação, todas as minhas percepções,
tudo que eu vou precisar de colaboração da família, né, ou do cuidador. Então, assim, não tem como. Às vezes, a gente tem, sim, pacientes em que a gente não tem tanto engajamento da família. E aí as coisas são muito mais difíceis. São muito mais difíceis porque a gente fica 1 hora. A sessão, né, de terapia é 50 minutos, 1 hora. E as outras horas do dia? Eu preciso de alguém que esteja ali disponível para fazer com que, para otimizar tudo aquilo que a gente fez em sessão, né? A gente precisa também ter um olhar compreensivo para a família, porque muitas vezes tem só um cuidador, esse cuidador ele está sobrecarregado, ele não está com uma estrutura emocional para isso, né? E aí, infelizmente, quando isso acontece, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, a vida do paciente mudou, mas da família também virou de ponta cabeça, né? Eu falo que o paciente adoece e a família adoece, toda a família, todo mundo que está no entorno adoece junto. Então, a gente tem que ter esse cuidado de acolher a família e de tentar envolver ao máximo no tratamento, porque não tem como. A gente está falando de um paciente que tem uma dependência funcional. Então, realmente, ele precisa, né, de alguém que possibilite ele a ser mais participativo. Por que eu falo tanto em participação? Hoje a gente fala muito da CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, e a gente fala que hoje, quando a gente fala em independência, ser independente para um paciente pós-AVC, dependendo do grau de comprometimento, é uma coisa que gera muita angústia, porque o último grau da independência, a gente vai ter um caminho longo para percorrer. Então, muito mais importante que a gente se apegar nisso, é a gente se apegar na participação. Que estratégias a gente pode adotar, que adequações a gente pode fazer, e como a gente pode se organizar para que aos poucos ele vá adquirindo essa independência. A independência ela não vem de um dia para o outro, né? Ele melhora uma coisinha aqui, aí ele consegue ser um pouco mais participativo. Né? Isso. Eu tinha uma paciente que ela falava assim para mim: eu aprendi com a Alice que mexer um dedinho a gente faz uma festa. E é isso. Eu lembro disso. A gente comemorava e a gente faz uma festa, é isso mesmo. Então, então a gente precisa focar muito nisso. Às vezes, isso é uma coisa muito da TO, e que eu discuto muito assim com outras colegas, que a gente tem muito essa coisa da independência. E a gente tem que pensar que a gente não pode querer que o paciente seja independente a qualquer custo, né? Porque a gente está colocando no paciente uma expectativa nossa. É uma coisa da nossa profissão, querer que o paciente seja independente. Mas a gente precisa avaliar várias outras coisas, né? Para ver o momento certo, né, da gente batalhar pela independência em algumas tarefas, né? Então, precisamos tomar esse cuidado, né? O atendimento, quando eu falo de participação e da questão do cuidador, é porque eu preciso do cuidador e da família para auxiliar o paciente, chamar ele para participação, né? Então, para ele não fazer uma refeição na cama, mas sim para ele fazer uma refeição na mesa com a família toda, né? Ele pode não estar andando, mas a gente tem meios de posicionar, de trazer. Isso exige um esforço da família, né? O quanto a gente consegue fazer com que ele seja participativo nas reuniões de família, o quanto ele consegue ser mais participativo no momento do banho, e aí, com esses conta-gotas de participação, ele vai adquirindo independência. Então, a gente precisa da família, não tem outra alternativa. Que legal, bacana. Pessoal, vocês estão gostando? Eu perguntei, coloca um eu ali, pode colocar os corações, eu estou vendo subindo, legal, obrigado. Então, coloca um eu se você está curtindo mesmo essa live. A gente está chegando ao final da live.
Mas aí eu sempre faço uma pergunta no final da live, então fique aí, tem uma pergunta muito legal que vai sair. Às vezes vai ser você a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente também. Alice, agora vamos falar do seu cuidado ali, falando agora da questão do seu consultório, quem quer, quem precisa te acionar, quem precisa do seu trabalho, né? Isso aí, como que a pessoa pode te encontrar? E aí depois você vai contar alguns casos de sucesso que você já teve, eu sei que você tem vários. Mas se você puder depois contar uns 2 ou 3 casos de sucesso, mas fale um pouquinho quem quer te acionar, quem precisa te encontrar neste momento, como, por onde começar e onde te achar. Por favor. Tá joia. Bom, como o meu espaço ele tá ficando pronto, é para tá concluindo aí essa semana, terminar de organizar e o mês que vem. Se Deus quiser, eu estou aí com essa nova possibilidade, né? Não só do domiciliar, mas de um espaço. A gente sabe que eu gosto muito do atendimento domiciliar porque a gente tem muito de perto a visão do dia a dia, da realidade do paciente. Uhum. Mas ter um espaço também onde o paciente possa ir também tem os seus benefícios, né? Então, a gente fala até que tem pacientes que é importante fazerem reabilitação num espaço simplesmente por saírem de casa, por encontrarem outras pessoas, né, por perceberem. Coisas, né? Isso. Eu falo que o meu porta-malas é uma sala de TO, né? Porque eu tenho muita coisa, então eu carrego tudo comigo para casa dos pacientes. Eu falo que eu chego de mala e cuia, os pacientes falam, né? Olha ali chegando de mala e cuia, é literalmente de mala e cuia. Eu levo todos os materiais. Mas tem algumas coisas que eu não consigo levar para o domiciliar, né? Então, nesse sentido, a clínica ela tem mais possibilidades, enquanto que o domiciliar eu tenho mais possibilidades do treino de AVDs, né, de pensar em adequações do ambiente, como que a gente faz para esse paciente ser mais ativo, né, fazer algumas coisas mais voltadas para o ambiente dele. Então, aí eu tenho agora essas 2 possibilidades. O espaço que eu vou começar a atender é ali perto do Coração de Jesus, na Nova Campinas. Legal, chique. Logo, assim que inaugurando, eu vou fazer a divulgação. Eu vou te entrevistar lá. Eu vou te entrevistar lá. Boa! Pode, então pronto, deve. fechado. Assim que você inaugurar, eu quero fazer essa entrevista ao vivo lá com você. A gente grava e divulga aqui no Entrevistando. Divulga um quadro ao vivo, tá presente o espaço. Legal, vou estar com um pessoal que eu gosto bastante também, vai ter uma equipe, vão ter outros profissionais também, físio, outras TOs, enfim, tá o espaço, tá aberto, né, o espaço, acho que outros profissionais ainda virão, mas tudo pessoal chove, viu? Depois você vai saber. Tudo pessoal chove. A gente fala que é do chove pra vida, já pensou que legal? Eu acho que a gente conversa depois do Entrevistando. Sim, com certeza. E aí é isso, eu tô bem feliz, assim, porque eu tenho um número grande de atendimentos, então o domiciliar, apesar de ser prazeroso, ele é bem exaustivo, né? Imagina, de uma ponta a outra. Então agora eu vou conseguir aí dar uma dividida, né? E dar outras possibilidades para os meus pacientes, né? Que legal. Então é isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Alexandra Carolina Cruz entrou aqui. Cristina, né? Isso, mandou um abraço, falou: a linda Alice, saudade de você. Saudade. Desde que eu saí do Chove, nunca mais a gente se encontrou. Eu falo que eu encontro todo mundo pelo Instagram. É por aqui que a gente se comunica, né? Mas um carinho muito grande por todo mundo, nossa. O Chove é inesquecível, né? Eu falo que o Chove, quem tem oportunidade de trabalhar lá, leva uma experiência e amizades, eu acho, né? Pra vida toda, assim. Pra você ter uma noção, eu tenho 14 anos no Brasil, 9 anos no Chove.
Tipo, são 9 anos no mesmo lugar, realmente. Mas É um quando eu lugar penso lá, me dá um apertinho assim no peito, viu? que tinha, Vontade de né? voltar, mas eu falo que a gente tem momentos na vida, né? Se eu Exatamente. voltasse hoje, com certeza não seria como foi, né? São É. momentos, a gente passa por fases aí e aproveitá-las ao máximo, acho que é o mais importante, né? Legal. Pessoal, estamos finalizando a nossa live. Você que não tem inscrito ainda aqui no meu Instagram, aproveite e se inscreva, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade. Eu já estou pensando aqui aquilo que a gente vai abordar no próximo entrevistando. Eu estou tendo uma ideia meio doida, meio maluca, mas eu acho que eu vou fazer isso. Ô Alice, eu acho, se der tudo certo, o próximo entrevistando eu vou fazer diferente. Acho que vou entrevistar toda a galera lá do seu consultório. Junta toda a Super galera do legal. consultório. Pra Vamos fazer gente uma diversificar. discussão em equipe. Isso, apresentar um pouco como que o negócio funciona, sabe? Uma coisa bem legal, assim, com vários profissionais. Sim, sim, super Eu, legal, super eu, acho, legal. eu Depois eu acho te que. conto quem são, viu? Eu não vou dar spoiler agora. Vamos guardar, vamos segurar. Ó, Alice, você quer passar seu contato ou você quer me passar depois eu posto juntamente com a live? Você quer passar Eu passo agora? para você. Eu passo para Ok, você, acho que é mais fácil. Passo meu e-mail, passo todos os isso. contatos aí você pode divulgar, sem problema. Bacana. Alice, eu sempre faço uma pergunta, tanto para a pessoa que está assistindo do outro lado, para quem está aqui sendo entrevistado. Mas, gente, já vou logo avisando. Eu serei entrevistado também, ok? Pela Alexandra Carlini e pela Dani Muito Brito. bom! Isso, então, eu também Que vou ser legal! entrevistado. A gente está programando isso direitinho. A gente vai falar de assuntos dentro da área da saúde mental mesmo, falar um pouquinho de cuidado Muito com bom. os adolescentes em relação ao uso e abuso de drogas. E Nossa, papel que agora, legal. isso, e papel da enfermagem em saúde mental. Então a gente também vai abordar esses Muito bom. assuntos. Mas, acho que eu vi o Rodrigo Benatti fez um comentário, colocou aqui, o Sérgio é o mais chovem de nós. Acho que ele está falando do chove, né? Chovem de nós. Isso aí, Rodrigo. Todo mundo entrando aqui. Pessoal, agora a minha pergunta é a seguinte. Se você está do outro lado, gostaria de indicar alguém para o entrevistando, se você acha que tem uma pessoa que gostaria muito de ter essa oportunidade de vir aqui, apresentar seu trabalho, seu produto, às vezes a tia do bairro, a sua tia faz um bolo gostoso de cenoura, ela pode apresentar. Gente, eu amo bolo de cenoura. Eu amo bolo de cenoura. De tanto que eu gosto de amarelo, meu projeto se vê de amarelo, no meu aniversário eu ganhei essa blusa amarela, gente. Ó, então, ela faz bolo de cenoura legal, ela pode vir aqui falar da receita, do trabalho dela. Você conhece alguém que está desempregado, quer falar do trabalho dele, pode vir aqui falar. Você conhece alguém legal, que tem um trabalho maravilhoso, bacana, e gostaria de vir aqui no Entrevistando falar? Está aberto o quadro para todo mundo vir apresentar os trabalhos, projetos, talentos, visto que segunda-feira teremos uma cantora profissional. Vocês vão ver, ela toca mais de 10 instrumentos, gente. Toca, canta, toca flauta, teclado, violão, Que legal. gaita, tudo que vocês puderem imaginar, ela toca e dá aula na França. Então, vai ser muito legal. Então, Alice, quem você indica por um futuro entrevistando, que eu vou colocar aqui o nome da pessoa, e a gente vai fazer o contato para que ela venha também se apresentar aqui, falar um pouquinho do que ela faz. Tá. Se você tiver alguém agora na sua mente, você fala. Se não tiver, você pode deixar para a próxima, você me manda que a gente convida assim. E você que está do outro lado, se você quer participar conosco, ou você quer indicar alguém, só me mandar aqui que a gente entre em contato com a pessoa. Posso falar já? Pode falar. Pode falar e depois eu entro em contato. Bruna Nascimento. Bruna Nascimento. A Bruna! Bruna Nascimento. Legal. Gente, imperdível também com a Bruna. Essa live vai ser imperdível também. Gente, estamos chegando ao fim da nossa live. Ó, melhor TO do mundo, que legal. Gente, vocês gostaram da live? Obrigada. Coloca eu, tá? E Alice, se quiser mandar beijo, abraço, quiser, por favor, suas últimas... indica a Bruna, fiz ali, ó, tá vendo? A Alexandra estava digitando também, então vocês acabaram falando junto. Tá vendo? Que legal. Então, Legal. Bruna Nascimento vai ser chamada, eu já vou mandar o contato, tem o WhatsApp dela. Então, Alice,
Suas últimas considerações, por favor. Se quiser mandar abraço, beijo para as pessoas. Ah, o Rabonfim também quer vir para cá. Eu vou colocar aqui, me manda um direct, né? Que é assim que fala, gente. Manda um direct aí, senhor Bonfim, que a gente conversa. Eu já te chamo para cá também. Por favor, suas últimas considerações e abraço, beijo para todo mundo que você quiser. Tá aberto aqui. Eu queria primeiro agradecer seu convite. Já fazia um tempo que a gente estava tentando organizar, né, essa live. É um prazer, assim, eu atender pacientes neurológicos, principalmente AVC, é o que eu mais amo fazer, assim, então é um prazer, assim, poder contribuir, não só com os profissionais, mas acho que principalmente também com os pacientes, com as famílias que estão vivendo essa situação e que passam por tanta angústia, né? Então, acho que sempre contribuir com o conhecimento nunca é demais, né? E agradecer a todos aí que participaram, né, da live, espero que tenham gostado. Se quiserem, se ficou alguma dúvida, quiserem mandar perguntas, tem lá também o meu perfil, que dá para vocês entrarem. Eu costumo postar algumas coisas, eu não costumo escrever muito, não coisas técnicas, mas eu gosto de postar um pouco coisas do meu dia a dia, dos meus atendimentos, e fico à disposição aí para todo mundo. Beijão para todos. E sempre que você tiver aí algum outro tema que você acha que eu possa contribuir, é só marcar. Já tenho aqui na minha mente, Alice, já tenho aqui na minha mente. E, gente, eu quero agradecer a todos que assistiram a nossa live. Muito obrigado mesmo. E o Mauro, que mandou mensagem aí falando que uma live legal, descontraída. A intenção é essa, e tem um espaço aberto, onde a gente traz conteúdo, mas de forma mais leve. Eu não sou muito daquelas coisas, sabe, muito formal, gravar. Até uso gravata, terno de vez em quando, mas de forma mais leve, descontraída, né? Batendo um papo. Bate-papo, né? Exatamente. Eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender, né? Nem sempre a gente está conversando com pessoas que são da área, às vezes a gente está conversando com outras pessoas que estão buscando mesmo se informar, né? Então, eu acho que conversas técnicas e mais sérias a gente conversa nas nossas reuniões de equipe, não é verdade? Exatamente. Aqui é para contribuir com todo mundo, né? Então tem que ser dessa forma mesmo. E uma coisa muito legal, muita gente que não consegue assistir as lives tem me dado o retorno depois, porque eles assistem no IGTV e no YouTube. Então, gente, você que não assistiu desde o começo, depois vou salvar, e depois você pode assistir a live, pode compartilhar, e ir lá no YouTube também e assistir. Eu agradeço a todos. Alice, muito obrigado pelo brilho, pelo trabalho, você arrasou, arrasa como sempre, conteúdo muito bom, que realmente enriqueceu ainda mais o nosso quadro Entrevistando. Lembrando, gente, em março eu vou receber o Dr. Bruno Colontoni. Isso aí, o cara do... Que legal! Muito bom! Muito bom. Meu coração saudável. Muito bom. Gente, o cara é muito bom. Só os top. O cara é muito bom. Estou falando porque trabalhamos juntos. E a gente conhece, então você que está ali do lado, não perca essa oportunidade de se inscrever aqui no Entrevistando, ok? Então, outra coisa antes de fechar o quadro, eu tô com um curso que eu lancei chamado Urgências Psiquiátricas. Você que é profissional da saúde e gostaria de perder o medo de atender um paciente que agitou na sua frente, então clica lá, venha conversar com a gente, ok? Legal. Então, eu deixei ali porque muitas pessoas têm medo. Tem medo mesmo de paciente agitou, o que eu faço? Gente, são 7 anos trabalhando com psiquiatria, saúde mental, então a gente consegue de longe identificar. Recomendo, hein, pessoal? Obrigado. Então, de longe a gente consegue identificar, já prever uma agitação. Então, são essas dicas que eu vou dar para vocês. Vai ser uma aula super legal, então aproveite e se inscreva lá, eu te espero. Galera, muito obrigado. Alice, gratidão mais uma vez. Obrigada. Inicio com música, termino com música. Pessoal, uma boa noite a todos. Gratidão, Deus abençoe. Alice, mais uma vez, estamos juntos. Tchau, gente! Tchau, beijo. Lembrando, gente, encontre uma saída, não fique parado, não estacione, galera, não estacione. Aproveite a oportunidade. Se você está triste, olha,
tudo vai melhorar. Se encontre uma saída e tamo junto. Precisando de apoio emocional, gente, em relação, se você sabe de alguém que está precisando, está passando uma situação de tentativa de suicídio, pode conversar comigo, pode mandar mensagem, que a gente pode sim auxiliar com dicas e sugestões, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Tchau, gente.